Pessoal, vamos falar da situação da Ucrânia e finalmente a Rússia disse qual é o objetivo dela nessa guerra, hein? Vamos entender o que está acontecendo, o que muda nisso daí. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Rei Voluntário, Overdose de Átila e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso ontem foi meio surpreendente, porque a Rússia, nessa guerra toda, ela se manteve meio assim sem falar quais eram os objetivos dela, né? Isso se mostrou até uma coisa bastante acertada do ponto de vista estratégico, porque quando eles falharam miseravelmente em tomar Kiev, eles puderam dizer que, ah não, a gente nunca quis Kiev, nosso objetivo sempre foi Donbás e não sei o que lá. Embora, evidentemente, pela forma como eles tentaram chegar a Kiev, tentaram cercar Kiev, é lógico que sim, eles queriam tomar Kiev, não tenha nenhuma dúvida disso, né? Mas o fato de eles não terem declarado esse objetivo ajudou eles na hora de salvar a cara, né? Ou seja, de dizer, ah, não foi bem isso, não, a gente recuou porque não sei o que lá. E dessa vez, o Ministério da Defesa russo, ele disse que na verdade não foi o Ministério da Defesa, foi um comandante do Distrito Central Militar Russo que disse quais eram os objetivos da segunda fase da operação especial da guerra deles, da invasão deles, né? E basicamente é estabelecer o controle sobre Donbás, ou seja, tomar não apenas essa área separatista aqui, mas toda Donbás, que envolveria mais um tanto aqui de terra aqui, né, nessa região, um corredor até a Crimeia e um controle até o sul da Ucrânia para chegar na Transnistria. Transnistria é essa faixazinha de terra aqui na Moldova, que também é um fenômeno similar a Donbás aqui na Ucrânia, né? Ou seja, é uma região que pertence à Moldova, mas que a Rússia incitou movimentos separatistas ali para separar a coisa e tal, e eles querem fazer essa união chegar até isso daqui. Isso, de fato, é um objetivo bastante avançado, porque o fato é que a Rússia já tentou, desde o início, chegar próximo a Odessa e não conseguiu. Odessa é essa cidade aqui no sul da Ucrânia, que é o maior porto da Ucrânia ainda em território dela, né? Tem também o porto de Mariupol, mas o porto de Mariupol está mais ou menos ocupado ali, e não era, de qualquer forma, mesmo antes da guerra, não era tão grande quanto o de Odessa, né? Então, para chegar nessa região, eles teriam que chegar até aqui. Então, o objetivo deles é grande. O corredor de terra, bem ou mal, ele já tem, porque essa região aqui, neste momento, já está em controle russo, né? Apesar de que, como a gente já mencionou, é meio ilusório achar que eles têm controle completo sobre isso aqui. Eles estão controlando as principais cidades e rotas e coisa e tal, mas ainda tem muita força ucraniana ali dentro, inclusive volta e meia causam prejuízos sérios, aí matam soldados, causam danos sérios. Aqui a gente falou sobre isso em Melitopol e outras cidades aqui próximas, né? Então, ou seja, é um objetivo bastante ambicioso que eles falaram aqui. O cara falou isso num Telegram, numa mensagem de Telegram, então não é uma informação oficial do governo russo, mas é algo que a gente pode se basear agora para dizer se a Rússia vai ganhar ou não vai ganhar essa guerra, porque eu acho que eles não vão conseguir isso não. A prova disso é que, se você olhar de novo aqui, a gente tem a mesma situação de ontem. Aliás, menor do que ontem, porque ontem a gente ainda viu alguns pequenos avanços, né? Eu falei para vocês que em Popasna os russos haviam andado um pouquinho aqui ontem, coisa e tal. Hoje, nem isso, não conseguiram grande coisa. Os principais avanços aqui em Izium, né? Izium, tá, segundo as informações ucranianas, está com 25 BTGs, que são aqueles batalhões táticos russos, né? Uma forma do exército russo organizar suas tropas. Então, em torno de 600 a 1.000 combatentes cada BTG desse, e é uma unidade mais ou menos autônoma, já tem todas as armas ali, atuando em coordenação e coisa e tal. É uma forma bem interessante até de entender como é que funciona o exército russo, mas então, tem 25 desses batalhões aqui, o que é uma força enorme. É quase 30% da força total russa, está nessa região de Zion, e os caras não conseguem avançar em lugar nenhum, estão parados aqui sem conseguir grandes coisas, né? Então não houve grandes avanços nisso daqui. Mais uma vez teve muito bombardeio, tá vendo um monte de bombardeio aqui, típico dos russos, mas a verdade é que avanço mesmo não conseguiram.
E esse contraste, assim, desses objetivos enormes e coisa e tal, e a inação, o fato de eles não conseguirem sair do lugar, é algo que chama atenção, né? O Phillips O'Brien está falando sobre isso aqui, contando como vários analistas militares de vários lugares, inclusive aquele que eu falei ontem, eu trouxe, que é um russo, né, que é o cara que estimulou o surgimento do movimento lá em Donbás e coisa e tal. Ele também está criticando, está vendo que os russos não estão conseguindo avançar. Mas, por outro lado, você vê alguns jornais, por exemplo, o The Times, lá da Inglaterra, falando que não, que a Rússia vai dar um jeito, que eles já vão conseguir, daqui a pouco vão invadir Donbás inteiro e pretendem ainda pegar Kiev ainda, e vão chegar até Kiev, não sei o que lá. E é uma coisa que é realmente estranha você ver essa história, assim, como é que pode essa discrepância tão grande entre esse discurso de que vai pegar toda a Ucrânia e o fato deles não conseguirem avançar absolutamente nada, né? Então é uma dissonância que só dá para explicar pensando na questão da publicidade, ou seja, o pessoal quer fazer acreditar que a Rússia está muito melhor do que ela realmente está para tentar alguma coisa, né? Só que fica cada vez mais evidente que não está, que não estão conseguindo avançar. E lembra, para quem fala assim, ah, não, mas está no comecinho agora, mas olha só, gente, a grande vantagem da Rússia é no iniciozinho mesmo, que ela recompôs as forças dela, recompôs tudo, trouxe gente lá do norte, desistiu de conquistar Mariupol para liberar os vários BTGs que estavam lá também tentando conquistar Mariupol, para trazer esses soldados para a briga no Donbás, e com tudo isso, com toda essa renovação, com todo esse incentivo, com tudo isso, não conseguiram avançar nada nesses dias. E aí você fala assim, não, caramba, mas tem mais tempo, né? Vai ter tempo para eles fazerem isso, pode ser que eles aumentem as conquistas amanhã, mas não é essa a tendência, porque a tendência, ao contrário, é que a Ucrânia vai se fortalecendo ao passar do tempo. Lembra, a Ucrânia fez uma chamada de reservistas, fez uma convocação grande, então eles estão treinando muita gente. À medida que o tempo passa, eles conseguem colocar mais e mais gente lutando pela Ucrânia ali no front. Então a expectativa é, como a Rússia não fez algo equivalente, a Rússia não tem como convocar gente, porque ela não entrou em guerra, ela está numa operação especial, então no final das contas, e está atrasando esse processo todo, né? Ou seja, lembra, quando você faz a convocação, você tem que considerar ainda pelo menos, no mínimo, 3 meses para você realmente ter a pessoa plenamente capacitada para lutar, né? Então essa guerra começou há 2 meses atrás, que foi quando a Ucrânia começou a mobilização imediatamente. Imagina-se que no patamar do 3º mês a Ucrânia vai ter uma quantidade enorme de combatentes para isso daí. E não é só isso, né? A gente teve a informação ontem que a ajuda estrangeira ela está aumentando com o tempo, né? E, por exemplo, em questão de tanques, os ucranianos nesse momento têm mais tanques na Ucrânia do que os russos. A gente não está falando de tanques totais, é lógico que a Rússia tem um monte de tanque, mas, de novo, a Rússia não pode usar todos os tanques que ela tem na Ucrânia por 2 motivos. Primeiro que muitos deles são sucata pura, né? Só tem número ali naquele negócio, aqueles números de que a Rússia tem 14 mil tanques, 15 mil tanques ali, tem muita sucata nesse meio. Que ela tem tanque mesmo, ela tem uns 6 mil, mas ela tem que distribuir esses tanques em vários lugares. Ela tem outros problemas no território russo, ela não pode tirar todos os tanques e botar na Ucrânia. Neste momento, segundo os analistas internacionais, a Ucrânia já está com mais tanques do que a Rússia na Ucrânia, o que é muito importante, porque, como a gente falou, esse terreno nessa região aqui, ele é particularmente diferente do norte, onde os ucranianos conseguiram vitórias muito fáceis, né? Aqui os russos conseguiram avançar, porque aqui, de fato, o tanque tem mais mobilidade, é um terreno mais plano, não é tão alagado quanto no norte, embora tenha também a Raputitsa, né, a lama dessa época do ano, mas é menor do que aqui no norte, né? Enfim, ou seja, é só propaganda mesmo que pode justificar a Rússia ter intenções tão amplas nessa guerra sem estar conseguindo sair do lugar, né? Uma outra coisa importante da gente lembrar foi a decisão ontem em Mariupol de basicamente desistir de conquistar a cidade, né? Porque os russos, foi nessa reunião aqui do Putin com o Shoigu que foi anunciado esse negócio, que o Shoigu falou que mais 2, 3 dias eles tomariam Mariupol, e o Putin falou, não precisa tomar Azovstal, não vamos sacrificar mais vidas ali, façam cerco e coisa e tal, vamos poupar nossos soldados, liberem eles para ir à batalha de Donbás, né? Muito estranha essa história, a gente sabe que não é bem assim, esse negócio de 2, 3 dias para tomar não é verdade.
Sim, a minha visão sobre Mariupol é que eventualmente os russos acabariam tomando totalmente a cidade, mas ainda tem muito soldado ali na Azovstal, ainda tem muita munição, ainda tem muita comida, tem muita coisa ali. A situação ali agora é que, na verdade, a Rússia o que ela fez foi desistir, de fato, da batalha aqui, né? Ou seja, ela deixou para lá, vai cercar essa região aqui, e disse que liberou a cidade. Segundo eles, liberou. Não, já está em controle russo e coisa e tal, e aquele ali deixa quieto, que não vai ter mais problema. Isso daí é uma coisa que só serve para propaganda, de fato. Enquanto tiver gente aqui, os russos não vão estar tranquilos. Você pode ver, já teve mais casos aqui de ataque em tropas russas aqui. Enquanto tiver o pessoal dos ucranianos aqui, eles vão fazer incursões por aqui e provocar ataques. E digo mais, hein? Eles estavam numa situação que eles estavam perdendo terreno porque justamente a Rússia colocou muitos soldados aqui, era muita gente mesmo, tinham vários BTGs que estavam só direcionados para essa cidade. Agora que não tem mais essas tropas russas todas, esse pessoal aqui já não está agora mais tão numericamente inferior. Eu não sei se eles têm munição suficiente para tentar contra-atacar, mas isso não deixa de ser uma possibilidade deles tentarem alargar essa área aqui em Mariupol, né? Vamos ver o que vai acontecer. No mínimo, eles vão partir para ações de guerrilha, de ficar sabotando os russos ali. Com menos soldados, fica muito mais fácil eles fazerem isso. Eles conhecem muito bem a cidade, conhecem muito melhor do que os russos a cidade. Então, imagina-se que isso vai gerar problema para o Putin no longo prazo, tá? Pode ser para agora, ele quer dizer que conquistou Mariupol no dia 9 de maio, então beleza, falou que não, que já conquistamos, que deixa aquele resto ali, não tem problema, mas isso pode acabar voltando contra ele, essa decisão aqui pode ter sido bastante ruim em condição para manter isso daí, né? E daí o próprio Zelensky falou que o exército ucraniano está estudando uma forma de reabrir de desbloquear Mariupol, ou seja, de vir aqui e abrir um corredor aqui para reforçar as tropas lá. O que ele quis dizer com isso, a gente não sabe. Eles vão botar tropa aqui, vão reconquistar essa área toda? Pode ser. Como eu disse, né, na verdade essa área aqui parece muito grande, mas os russos estão controlando algumas poucas cidades. Se você conseguir fazer um caminho aqui, você consegue chegar lá. Agora, não seria fácil, certamente. E ele quer dizer o quê? Helicópteros, rotas por helicóptero para mandar suprimento? Enfim, não dá para saber qual é o plano aqui. Agora, uma coisa que chamou atenção nessa reunião também é você ver a linguagem corporal dos caras, né? O Shoigu aqui meio sem jeito e o Putin travado ali na cadeira dele, né? Aí tem duas visões disso daí, né? Ele segurando a mesa, coisa e tal. Tem duas visões disso daí. Uma visão é que, caramba, isso aqui não é um time vitorioso falando sobre a guerra, né? Embora eles estejam falando que não estamos ganhando a guerra e coisa e tal, não tá. E segundo, o pessoal está falando que isso aqui pode ser o sinal do Parkinson, né? Do Putin, né? O Parkinson é uma doença que é comum com pessoas com mais idade, é uma doença que não tem muita cura, tem alguns remédios para diminuir os efeitos, mas a progressão dela é constante e faz você tremer, ficar tremendo a mão assim. E inclusive o pessoal lembrou desse encontro aqui do Putin com repara como é que ele começa a tremer, aí ele bota a mão aqui. Isso é o truque justamente para evitar, né, para controlar o movimento. E é a mesma mão que, se você reparar aqui, está grudada na mesa ali. Ele está segurando a mesa, por quê? Porque aí ele não aparece a mão tremendo, né? Esse vídeo aqui foi liberado pela uma TV russa, né? Falando sobre esse negócio de Mariupol, a decisão de segurar, né? De não invadir Azovstal e coisa e tal. E diz que é um vídeo muito editado, tem vários cortes e coisa e tal. E aí o pessoal falou, caramba, por que botaram esse vídeo, né? O Putin está claramente numa situação desconfortável ali, né? Mas enfim, botaram o vídeo na televisão lá, deixando claro esses problemas todos lá, né? E o pior, os russos parece que estão fazendo covas para enterrar os mortos em Mariupol. É lógico, eles não querem uma repetição de Bucha, eles sabem que mataram muitos civis ali, deve ter sido um absurdo completo aquilo ali. Estima-se que 20 mil civis tenham sido mortos
pelos russos nessa guerra, nessa invasão absurda de Mariupol, e os russos estão tentando esconder esse negócio agora, cavando covas, né, enterrando as pessoas para esconder essa coisa. Mas não tenha dúvida, eles vão ser punidos por esses crimes de guerra também, né? Agora, aconteceram algumas coisas muito estranhas ontem, tá? 2 incêndios em 2 instalações russas, bem longe da Ucrânia, não é nada perto da Ucrânia, não. Esse Instituto de Investigação de Defesa russo, que é onde eles desenvolveram vários sistemas, inclusive sistemas antiaéreos e coisa e tal, é um instituto de pesquisa, e pegou fogo. Pegou fogo e foi totalmente destruído. Se você olhar as fotos no final, destruiu completamente. Nós estamos dizendo que foi um acidente, que foi fio desencapado, sei lá, problema elétrico. Mas, ok, no primeiro momento eu nem falei sobre isso, aliás, isso aconteceu ontem, antes do meu vídeo de ontem, mas eu achei, pô, falar o quê, né? Pegou fogo, acontece, né? Incêndios acontecem, né? Só que ontem também acabou que pegou fogo uma grande refinaria, a segunda maior planta química da Rússia, em Dmitrivsk, que é uma outra grande planta russa lá. E aí o pessoal começou a falar, caramba, que estranho, né? Já começa a ficar um negócio meio estranho, você ter 2 casos de incêndio, assim, de instalações importantes russas, né? Isso aqui, embora seja uma instalação de pesquisa, então, em tese, não tem nenhuma coordenação da guerra ou coisa e tal, mas você pode imaginar que eles têm algum tipo de controle ali, né? E aí estão surgindo um monte de teorias que isso aí teria sido feito pela CIA americana, né? Teria sido uma infiltração, ou podem ser também russos descontentes com essa guerra do Putin. Já tem muita gente na Rússia que está sabendo da verdade, da tragédia que está sendo essa guerra, e está descontente e pode estar expressando isso de forma mais ou menos violenta, né? Enfim, não dá para saber. Eu acho pouco provável a Ucrânia ter capacidade de botar fogo nesse negócio na Rússia. Mas quando você fala de serviço secreto americano, já começa a ter alguma possibilidade, né? Não sei, a gente não sabe o que é. É tudo hipótese por hora. Mas foram 2 incêndios bastante significativos em plantas que, embora não tenham coisa direta a ver com a guerra, são coisas que geram problemas, né? A gente não sabe que tipo de informação que tinha aqui nesse instituto que foi queimada, e que tipo de produto químico que era produzido nessa planta que poderia ser usado numa guerra, né? Enfim, além disso, está aumentando lá na Rússia também a prisão de pessoas por crimes de opinião, de falar contra essa guerra. A gente já falou sobre o caso do Karamurza, né, que é um opositor do Putin já de muito tempo, e que se pronunciou desde o primeiro dia contra a guerra, e no início o Putin até tolerou, porque o cara é um político conhecido lá na Rússia e coisa e tal, mas que parece que ele já vai ser condenado a 15 anos de prisão. E olha, eles já tentaram envenenar ele 2 vezes antes, então realmente é uma coisa arriscada, né? Além disso, teve o caso de um policial russo também que comentou com colegas sobre a guerra, que ele estava sabendo informações, que como a Rússia estava indo mal e não sei o que lá, que talvez fosse melhor desistir desse troço mesmo. Meramente comentou num grupo com os colegas e alguém deve ter denunciado ele vai pegar 10 anos de cadeia. Um soldado, um policial lá na Rússia, né? Enfim, para você ver o desespero do pessoal russo, né? E um último caso aqui que é muito estranho, assim, não dá para tirar nada daqui, não dá para saber o que houve, mas que é estranho, é estranho. São 2 oligarcas russos que foram mortos em um dia, no mesmo dia. 2 oligarcas russos que supostamente mataram esposa e filha e se suicidaram. Não é o mesmo caso, não, são 2 casos diferentes. Aí você fala, se fosse um caso só, eu até entenderia, de repente, né, o cara sabe lá os problemas do cara, ele estava com dificuldades financeiras, acabou matando a mulher e a filha e se matando, é uma coisa que a gente consegue ver como, né, uma possibilidade. Infelizmente, as pessoas às vezes fazem isso. Agora, 2 casos desses você começa a achar estranho, né? O Vladislav Aiev, que era o vice-presidente da Gazprom Bank, ele foi descoberto morto com tiros de pistola, né, de uma arma, e num apartamento dele, ele aparentemente matou a mulher e a filha e depois se suicidou. E lá na Espanha, um outro oligarca, o Sergei Protosienia, que também foi encontrado enforcado e com a sua mulher e filha esfaqueadas, ou seja, ele supostamente matou a mulher e a filha com facas e depois se enforcou. É estranho, não é? É estranho. O que foi isso? Serviço secreto russo indo contra os próprios oligarcas?
porque esses oligarcas, por acaso, não estavam entre os oligarcas sancionados pelo Ocidente. Pode ter alguma coisa aí? O que está acontecendo nessa história? Realmente é um negócio bastante curioso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.